Olá, muito boa tarde. Há 50 anos, um grupo de católicos preparava uma vigília na Capela do Rato para afirmar a possibilidade da paz. Uma mobilização contra a ditadura e pelo fim da guerra colonial que foi assinalada em diferentes iniciativas pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Um tema para daqui a pouco, depois de destacarmos geografias onde permanece a perseguição por motivos religiosos. No norte da Nigéria vive-se quase todos os dias em sobressalto. Desde 2009 que um grupo terrorista, um grupo jihadista, o Boko Haram, tem lançado ataques sucessivos sobre aldeias e vilas, destruindo casas, escolas, hospitais, raptando e matando pessoas, obrigando milhões a fugir. Os cristãos são um dos alvos destes terroristas. Eles querem implantar nessa região um califado e usam o medo e o terror para o conseguir. Sebastian John é um desses milhões de deslocados. Ele é cristão e aceitou contar a sua história. My name is Sebastian John. I am a married man, blessed with 11 children. I was a farmer before the persecution of Christians by Boko Haram Islamic group in Pulka. When they started killing and persecuting us in town, me and my family left the mountains for safety. We went to Kolofata and settled in the refugee camp. Suddenly there was an outbreak of cholera and more than 20 people were dying each day. But with the help of God, me and my family were safe. Organizations helped us with tents, food and other necessities and provided school for adequate education for our children. After staying in the camp for 3 years, when we heard that peace was retained, we planned to come to our place. Now that we have come, I am still suffering from insufficiency of food and other things like school for my children. I have no money to pay the fees because I only depend on what I am receiving from NGOs. We still can go to farm as we were doing before and still living in fear of Boko Haram. I am not the only person suffering from these problems. There are many others. Thanks be to God, for we are still alive, and many organizations are helping us. We are still calling for help and your prayers for peace. Sebastian John era agricultor, vivia para a família, até que chegaram os primeiros terroristas. Sebastian teve de fugir com a mulher e os 11 filhos. É difícil imaginar a sua odisseia pelos matos, pelas montanhas, à procura de abrigo. Viveram em campos de refugiados, em tendas, e agora que procura refazer de novo a sua vida, o fantasma dos terroristas continua a fazer-se sentir. Sebastian sobrevive apenas graças à ajuda de instituições como a Fundação AIS. Se essa ajuda acabasse, o que seria dele? O que seria da sua família? O que seria da vida de milhões de outras vítimas dos terroristas na Nigéria? Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A perseguição aos cristãos, que acontece em várias geografias do mundo e que aqui trazemos numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Agora a reportagem sobre as iniciativas que assinalam os 50 anos da Vigília da Capela do Rato, convocada para afirmar a possibilidade da paz. A comunidade da Capela do Rato, em Lisboa, recebeu das mãos do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, as insígnias de membro honorário da Ordem da Liberdade.
recordando os 50 anos da Vigília pela Paz nos últimos dias de dezembro de 1972, naquele espaço de culto. Portanto, eu vou entregar a quem de direito, e percebe-se quem é, para ficar em suas mãos, as insígnias correspondentes ao título de membro honorário da Ordem da Liberdade, porque aqui houve um gesto de luta pela liberdade e é esse gesto que merece ser assinalado pelo Presidente da República Portuguesa. Por iniciativa de um grupo de católicos, a 30 de dezembro de 1972, organizou-se uma vigília de 48 horas, com o objetivo de refletir sobre a paz e sobre a guerra nas colónias, à qual aderiram também não católicos. E este encontro acabaria por ser interrompido pelas forças policiais, resultando em mais de uma dezena de detenções e inadmissão dos funcionários presentes. A Capela do Rato, em Lisboa, soprou e acolheu ventos de mudança com a Vigília pela Paz, realizada naquele local, nos 2 últimos dias de dezembro de 1972. Aqui celebrava e pensava e agia uma comunidade liderada profeticamente pelo Padre Alberto Neto, que desafiava e provocava através das suas homilias e também das suas dinâmicas de reflexão a pensar e a agir assuntos incómodos na altura: a guerra colonial, a paz, o caminho para a democracia, o compromisso profético dos leigos na praça pública, a ligação entre a experiência interior da fé e o testemunho público e cívico. É bom evocar o Padre Alberto, porque é evocar alguém que, em comunidade, era assim que ele entendia, de facto deu expressão naqueles anos, entre os anos 60 e os anos 70, àquilo que era o sentir da comunidade. A comunidade da Capela do Rato era um espaço plural de liberdade em que as pessoas estavam habituadas a pensar, a agir, a celebrar, digamos, temas a partir da Gaudete Spes que o Concílio propunha e que, em Portugal, naquelas circunstâncias do tempo, havia hesitação e até travagem em discuti-los na praça pública. Pronto, a isto juntou-se também um grupo de leigos, alguns exteriores à capela, outros dentro da dinâmica da comunidade da capela, que se organizaram para, no dia 30, provocar aqui uma vigília durante 2 dias de jejum e oração pela paz e explicitamente com uma tónica política contra a guerra colonial e de expressão de desejo de transição democrática. A guerra colonial, a paz, o caminho para a democracia, o compromisso profético dos leigos na praça pública, a ligação entre a experiência interior da fé e o testemunho público e cívico eram assuntos debatidos no espaço plural da Capela do Rato. A Capela do Rato significou ela própria, a vigília significou um momento de certidão de óbito do marcelismo. Eu entendo que ele estava morto desde esse ano de 72, concordo, foi um ano decisivo, por incapacidade para equacionar e resolver minimamente qualquer dos problemas fundamentais para o país. O primeiro era a guerra colonial, o segundo ligado a esse era a democratização e o terceiro era, obviamente, a transformação económica e social. Esse fio de fé e de esperança chegou até mim e dele sou devedor, profundo e completamente devedor. Mas esse fio não me teria chegado se eu não tivesse conhecido a pessoa do Padre Alberto Neto. Esse homem que não organizou, nem esteve, na vigília que hoje celebramos. Contudo, sem ele, a Vigília pela Paz do dia 30 e 31 de dezembro de 1972, e que devia ter chegado ao dia 1 de janeiro de 73, não teria tido lugar nesta capela e, muito provavelmente, em qualquer outra.
Eu pertencia às Brigadas Revolucionárias, pertencia à direção das Brigadas Revolucionárias. Na reunião dos cristãos, dos católicos, que decidiu a vigília, eu aqui digo isto, ainda há bocadinho estava a dizer isto ao Jorge, foram os cristãos que decidiram fazer a vigília. Foram os cristãos, foi a comunidade, foram os grupos de cristãos que decidiram fazer a vigília. Não foi ninguém de fora, foram eles próprios e havia, como o Jorge disse, uma enorme rede já então de cristãos que eram contra, eram chamados católicos progressistas. O ano de 1972 foi decisivo, porque era notória a incapacidade de resolver minimamente qualquer dos problemas fundamentais para o país. Todavia, as tensões que alguns setores da Igreja refletiam começaram alguns anos antes. Os documentos do Papa Paulo VI foram essenciais para uma reflexão crítica. Naquele dia 8 de dezembro de 1967, o Papa Paulo VI dirigiu uma mensagem às comunidades cristãs dispersas pelo mundo, propondo que no primeiro dia de cada ano civil, doravante fosse celebrado o Dia da Paz, a partir justamente do ano seguinte, e portanto, na passagem do ano de 67 para 68, já houve aqui, nesta mesma igreja, uma vigília celebrada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, em obediência a esse apelo do Dia da Paz por Paulo VI. O ano de 68, se a minha memória seletiva não me engana, ainda que inconscientemente, foi um ano muito importante. Olha, logo em agosto, dá-se o acidente grave do professor Salazar, que se vai agravando e depois, em finais de setembro, inaugura-se a chamada Primavera Marcelista. Mas, no meio disto tudo, como já foi muito bem acentuado, toda a movimentação grevista, que foi grande, e a movimentação dos estudantes universitários, a ponto do técnico ter sido fechado. Nessa noite, acreditem, aconteceu aquilo que foi, literalmente, o movimento fundador da mobilização dos cristãos em grande relevo para a luta a favor da paz e contra a política anticolonial. Eclesialmente vai-se dar um acontecimento aqui em Lisboa que foi muito grave. Talvez nunca mais tenha havido um acontecimento que fosse tão grave nesse aspecto de ruptura, que foi o padre Felicidade Alves foi retirado do seu pastoreio na Igreja de Belém por razões políticas. Lembro-me que uma senhora muito ligada ao regime de então entrou pela sacristia adentro depois de uma homilia do padre Felicidade na sua vinda de Paris. Senhor prior, eu venho aqui protestar. Se fossem ser protesto é protestante, aqui é culto católico. E virou para os sexos. Havia, naquela altura, quer no contexto internacional, que já foi sublinhado, na ONU, quer no contexto socioeconómico, quer no contexto eclesial, o exílio do Bispo do Porto, que entretanto regressa, é nessa altura, mas não regressa com todos os outros meus bispos de braços abertos a acolhê-lo. O mesmo acontecia no clero. Lembro o padre Janela como grande cúmplice dessa irreverência magnífica. Não encontrei outro termo.
dessa irreverência magnífica que se cruzou com a rebeldia da nossa juventude e nos possibilitou, ao mesmo tempo que reforçávamos as nossas convicções políticas, não deixar de lado a contínua interrogação sobre como responder aos desafios da nossa condição de crentes. Não só estávamos aqui cerca de 150 pessoas, debruçados sobre textos, sobre testemunhos, a ponderar em conjunto o que se passava com os meios cristãos, que há mais de 6 anos, seja dito em boa verdade, estavam passivos, inertes, perante a barbaridade de uma guerra em 3 teatros africanos. Aliás, implicando, logicamente, um grande sentido de responsabilidade pela cumplicidade que isso representava para a Igreja Católica no nosso país. Foram pessoas como eles que nos permitiram prosseguir esse diálogo entre a vida que levávamos e a fé que professávamos, percebendo que esta, a fé, pouco valor tem quando não torna aquela, a vida, numa vida ao serviço das pessoas, da sociedade, da humanidade. E podem crer que no final dos anos 60, princípio dos anos 70, não era de todo fácil ser contra a guerra, ser contra a ditadura e ser cristão. Foi isso que nos levou a encontrar aqui momentos altos, como foram, por exemplo, o facto da Sofia de Melbreina ter redigido expressamente para essa noite um texto célebre, agora na nossa memória, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. 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 O facto de aparecer, e aparecer com uma expressão brutal, porque teve uma expressão brutal, o efeito da vigília, lembrar-se-ão que o Expresso nasceu em janeiro, 6 de janeiro, celebra agora 50 anos, 6 de janeiro de 1973. E quando realmente surgiu em cima do episódio da vigília da Capela do Rato. E por isso foi um dos episódios mais vivos e mais importantes do confronto com a censura. Foi, de facto, a expressão, o tentar dar a expressão à Capela do Rato. É o momento talvez mais explícito e mais significativamente simbólico de um movimento que é anterior e que continua. Um movimento que é anterior, começa na vigília de São Domingos em 68, com uma vigília de oração a partir da primeira mensagem do Papa Paulo VI para o Dia Mundial da Paz, em que já foram interrogadas nessa altura algumas pessoas que 4 anos depois lideram e organizam essa vigília aqui, digamos, com uma estratégia um pouco mais pensada, organizada e declaradamente de impacto público. O impacto público foi tanto que levou a polícia a intervir e a ocupar a capela. A ocupação da Capela do Rato provocou uma tensão explícita na relação entre a Igreja e o Estado. O desenrolar dos acontecimentos prepararam, inesperadamente e sem se prever,
a grande dinâmica que leva ao 25 de Abril de 1974. Pela primeira vez, o Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, discordando da ocupação da capela por parte daqueles leigos, mas igualmente discordando da ocupação policial da capela, porque era uma violação explícita da concordata e criou um momento grande de tensão entre a Igreja e o Estado. Consequência disto, desta ocupação policial e da prisão de cerca de 14 pessoas e do interrogatório de outras, tudo isto são acontecimentos que preparam inesperadamente e sem se prever a grande dinâmica que leva ao 25 de Abril. Depois, no final de janeiro, durante o mês de fevereiro, a ala liberal confronta o Ministro da Administração Interna sobre o porquê da brutalidade da intervenção policial. Teve um eco brutal. Portanto, teve um eco multiplicado. Brutal. E um eco brutal numa parte da comunidade que era católica. Naquela altura, Portugal, incluindo Portugal metropolitano e Portugal, a área metropolitana de Lisboa, era maioritariamente católica. E as tensões que atravessavam setores da Igreja ganharam uma dimensão potenciada e imparável. 50 anos depois, a Vigília pela Paz na Capela do Rato é recordada como um embrião que levou ao 25 de Abril de 1974. Um momento histórico, evocado no descerramento de uma lápide naquele espaço de culto. Mais logo siga o programa que partilhamos consigo na Antena 1, pouco depois da meia-noite. Desejo-lhe uma ótima tarde e continuação de boas festas. Até amanhã, se Deus quiser.